Projetar e Construir é o seu novo programa aqui na TV Cidade. Nós já estamos no Dida Ferramentas, uma empresa de locação, venda e manutenção de produtos para construção, reforma, para obras. Nós vamos conversar com o sócio proprietário da empresa, Vanderlei Francischini, para falar para o nosso telespectador do Projetar e Construir quais são os principais produtos que o Dida Ferramentas oferece para este mercado. Boa tarde, Ronaldo. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Então, hoje a empresa Dida Ferramentas, né, ela atua no segmento da vendas, locação e manutenção, como você falou. A gente procurando atender da melhor maneira possível, né, a par de todas as novidades, né, que esse mercado oferece. E é um mercado que está crescendo muito, graças a Deus. Não podemos negar que imobiliário e construção civil é um dos que mais crescem, não só em Presidente Prudente, mas também nível de Brasil, né? Não, sem dúvida nenhuma. Hoje a construção civil virou uma realidade, né? É um dos tópicos aí que está alavancando o país, né? E sem dúvida nenhuma a gente também não podemos frisar que a nossa região hoje, o próprio Presidente Prudente, realmente é um dos segmentos que tem dominado aí no setor. Dida Ferramentas, o que oferece de qualidade para que esse serviço da construção civil seja melhor? Então, a empresa Dida Ferramentas, ela já vem justamente para suprir toda essa necessidade, né? Porque, como já diz o slogan, Dida Ferramentas, vendas, locação e manutenção. Então é onde a gente dá a opção para o cliente, né? Se ele não quer comprar, ele tem a opção de alugar. Se ele não quer alugar, ele tem a opção de consertar. Então, na verdade, a gente procurou fechar esse foco aí para atender ele da melhor maneira possível. Para o engenheiro, para o mestre de obra que nos acompanha neste momento, você tem desde uma simples colher até o andaime, para necessidade maior também. Exatamente, é isso que é o interessante realmente da nossa empresa. A gente procurou focar principalmente com essa nova estrutura, né, onde passa a atender desde o pequeno construtor até o grande empresário da construção civil. Sem contar também o trabalho que vocês desenvolvem na questão de manutenção desses produtos que são levados até as obras. Não, sem dúvida nenhuma. Hoje é uma regra, né, da empresa. Tudo que a gente vende, que a gente aluga, né, a gente procura ter assistência técnica, as peças de reposição, né, justamente para dar um atendimento para o cliente 100%. E são produtos que estão dentro das normas de segurança, né, Vanderlei? Não, sem dúvida nenhuma. É um cuidado que a nossa empresa toma, né, até porque a partir do momento que a gente loca um equipamento ou vende um equipamento, tem que estar dentro das NR18, atendendo todas as normas de segurança do Ministério do Trabalho. E é importante também para quem está nos acompanhando aqui no Projetar e Construir, que o trabalho que a Dida desenvolve em Prudente, na região, não é só aqui na nossa cidade, como eu disse, na região também, a questão da busca, da entrega desse material, a manutenção que é feita aqui, sem contar a frota que vocês têm também para servir todo esse mercado. Não, isso, com certeza, bem lembrado, né? Hoje a nossa empresa ela dispõe aí de um quadro de aproximadamente 40 funcionários, onde dentro desses 40, pode ser uns 20 a 25% são técnicos, né? Que são o pessoal aí capacitado, né? Qualificado, para justamente dar essa manutenção, caso há necessidade. E é óbvio, o cliente que ele compra, ele aluga, né? A gente tem a disponibilidade da entrega rápida, né? Através do Disque Entrega. Por isso tem esse slogan de atender muito bem, não vai falar em preço, porque nós sabemos que é um dos melhores do mercado, e sem contar também com todo esse atendimento, que é um dos diferenciais também para uma empresa que mais cresce em Prudente na região. Não, sem dúvida nenhuma, né? Até onde a gente usa o brasão, né, Dida Ferramentas, né? Qualidade, quantidade e preço justo, né? Então a gente procura trabalhar também com um preço bem acessível dentro do mercado, mas sem dúvida, sem abrir mão dessa qualidade que é o atendimento após venda. Para você que está na sua obra, na sua construção, já sabe, Dida Ferramentas, é importante você saber também que a Dida Ferramentas tem betoneiras, tem carriolas, tem todo esse aparato que é importante para a construção.
Não, exatamente, é conforme as imagens estão passando aí no vídeo, justamente o que você falou. A gente atende hoje desde um martelo, né, até uns equipamentos grandes, como betoneira, na parte de locação andaimes, né, escoramento para laje, que hoje virou uma realidade, né, que são as escoras metálicas, né, e tudo que for necessário aí para o construtor para construir a sua obra. Nós já estamos aqui na loja há um tempo, a gente percebe que o telefone não para, a movimentação é muito grande, são caminhões chegando, saindo, os carros menores também, para atender toda essa demanda da região. Qual que é o foco principal hoje de vocês na questão do atendimento? Na verdade não existe um foco principal, né? Até porque como a gente atende tudo isso que a gente comentou, que é o segmento da locação, da venda, da manutenção, então eu acho que na verdade é o grande legado nosso, né? Hoje nós não temos um foco em si, na verdade hoje a empresa ela se encontra bastante assim qualificada em todos os segmentos, em todos os setores. Nós estamos aqui na Avenida Brasil, você vai passar o endereço para quem está acompanhando o Projetar e Construir aqui na TV Cidade. Tem o site também do Dida Ferramentas. Eu queria que você passasse todas essas informações para quem está nos acompanhando já acessar e saber um pouco mais sobre a empresa. Isso, exatamente. Nós estamos na Avenida Brasil, né, número 2508. O telefone nosso é o 3902-9080, né, e como vocês percebem, não tem como passar despercebido pela empresa. Hoje a gente se encontra bastante bem localizado, né, praticamente meio quarteirão aqui na Avenida Brasil, né, próximo ao Parque do Povo, um amplo estacionamento, né, conforme vocês perceberam. Então, só vir para a empresa que a gente vai dar o melhor atendimento possível. O site para você acessar é www.didaferramentas.com.br, tem toda a história da empresa, os produtos e o trabalho que é realizado pelo Dida Ferramentas em Prudente e em toda a nossa região. Modelei, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Projetar e Construir da TV Cidade, nosso primeiro programa. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Fico muito feliz de fazer parte do primeiro programa, né, e tenho certeza que será um sucesso muito grande, né, um programa, na verdade, que vem atender o anseio da população aí, porque pelo menos até onde a gente sabe não tinha nenhum programa nesse segmento. E com certeza vai ser um sucesso e parabéns para vocês. Tá certo. Este foi o Vanderlei, aqui do Dida Ferramentas, um dos diretores nessa loja linda que você percebe aqui ao fundo, espaçosíssima, com vários setores para que você possa ter todo o atendimento necessário na sua construção, na sua reforma. Mais informações, você já sabe, é só acessar o site www.didaferramentas.com.br. Vamos a um pequeno intervalo comercial, a gente volta na sequência. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Projetar e Construir aqui na TV Cidade para falar de uma construção em que teve todo o trabalho da arquiteta que está aqui conosco, Alessandra Bertipaglia. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. Queria que você contasse para o nosso telespectador como é que é pegar uma construção do zero e finalizar assim com chave de ouro. Na verdade, a gente sempre respeita o sonho do cliente, né, do que ele já está idealizando para aquele terreno, porque na verdade quando você vê é um terreno vazio, né, a gente não tem nada, e ele coloca ali todos os anseios e tudo mais, então é muito gratificante nesse sentido. Aqui essa casa, partimos da ideia de atendendo todas os ambientes que ele queria que tivessem aqui, mas foi principalmente o que? A área de lazer. É um cliente que gosta muito de receber em casa, de ter a família por perto. Então a gente desenvolveu um projeto para integrar essa área interna com essa área externa, né? Tendo muita planta, muito jardim, então assim, texturas diferenciadas, né? Então acho que o resultado ficou bacana. O que surpreende também é piso, alguns que lembram madeira e não são. Queria que você contasse pra gente como é que é. E esse teto escondido também. Sim. Na verdade, os pisos hoje são assim uma tendência muito forte no sentido de
tecnologia, né? Então a gente tem aqui um piso que é um porcelanato, que ele imita madeira. Só que assim, ele tem 1000 vantagens a mais do que a própria madeira, porque a madeira, ela movimenta, então ela cria esses buraquinhos que daí dá bichinho e tudo mais. Você tem que fazer manutenção 2 vezes por ano, que é invernizar, mandar lixar e tudo mais. E o porcelanato não. Além do que, ele é antiderrapante, então você não tem perigo de escorregar, coisa que a madeira tem, né? Então são vários elementos que vão formando um todo. Além do que também a gente está usando muito esse porcelanato próprio para área externa, que é que imita pedra, né? A pedra, ela encarde, daí você tem principalmente quem tem criança e animal, eles sofrem bastante porque usa ácido para limpar isso tudo. O porcelanato já não encarde, então você não tem esse trabalho, né? E mais uma vez é antiderrapante também, porque nessa área perto de piscina é bem fundamental, né? Bom, e aí a questão do teto, que é um teto, o telhado escondido. É uma tendência também? Na verdade vem assim já das casas contemporâneas modernas, né? É uma tendência porque a casa fica com um visual mais clean, né? Então você já não tem aquela cor do telhado, apesar que hoje a gente tem as tintas de telhado e mesmo as telhas já claras, que dão mais uma leveza para o conjunto todo da casa. Mas a platibanda, que são esses murinhos que escondem o telhado, é uma coisa assim em conta hoje e que você também forma todo esse conjunto de um visual mais moderno, mais clean, né? Tá sempre bonito, então é bem bacana. Bom, na chegada aqui à casa, nós percebemos que era um terreno em declínio. Como é que foi feito o trabalho para transformar tudo isso? Aqui a gente teve um terreno bem complicado, porque assim, ele é bem diferente do nível da rua, né? Então a casa ficou muito no alto. Mas isso daí também é uma coisa que o próprio cliente, quando ele vai comprar, independente de ser essa ou não, quando ele vai comprar um terreno, ele já tem que prestar atenção nisso, né? Nesse caso, o cliente queria uma casa alta, né? Então daí a gente fez toda uma movimentação de terra para ter esse desnível só na frente e deixar a casa toda plana. Para quem vai comprar um terreno, obviamente a pessoa procura um terreno plano. Mas não quer dizer que um terreno com declínio também vai ter problema para a construção, né? Exatamente, é muito engraçado isso, porque assim, quando o cliente já nos procura anteriormente, quando ele vai comprar o terreno, primeiro ele fala, eu quero uma casa 2 andares ou só com a garagem subterrânea ou isso, aquilo. Daí a gente procura um terreno que seja mais fácil até de se adaptar a isso, porque se ele tem um terreno plano, mas ele tem a ideia de ter uma garagem embaixo, né, no piso inferior, então quer dizer, ele vai gastar muito mais com isso. Então são vários macetes que a gente dá para o cliente na hora de comprar um terreno, de adquirir um terreno. Bom, agora vindo aqui para o fundo da casa, nós percebemos uma churrasqueira no formato diferente. Ela tem uma porta, eu vou falar sanfonada e você me explique depois e para o nosso telespectador também. Como é que é feito isso? Por que desse jeito? Na verdade não é uma porta sanfonada, é uma porta de correr, só que assim, os trilhos, eles encavalam as folhas uma sobre as outras. Então você consegue uma abertura quase que total do vão. Então, por isso é que eu falei no começo, essa integração da área interna com a área externa, né? Então, assim, quando você tá frio, alguma coisa assim, você fecha, você tem aquele ambiente fechado fazendo parte da casa. Quando você quer fazer um churrasco com tudo aberto, integrando com a piscina, é só você abrir, parece que você está apenas numa área coberta, né? Então, isso daí são, assim, efeitos assim, maravilhosos da tecnologia hoje. Você trouxe para cá também uma piscina um pouco mais comprida, do formato comum que a gente está acostumado a ver em residências. Na verdade, o proprietário da casa, ele gosta muito de nadar. Então, ele sempre teve essa ideia de fazer uma raia. Mas eu cogitei com ele, por que não a gente fazer uma raia adequada a uma piscina que daí os filhos podem usar, a família pode usar, os amigos podem usar. Então, a gente trabalhou aí numa piscina um pouquinho mais comprida, só que larga também. Então, ela, com os dois efeitos, de piscina e de raia, né? Então, que ficou bacana. Bom, você tem formação em paisagismo, né? E eu queria que você contasse pra gente como é que foi trazer tanto verde para esta residência. Isso daí foi uma das coisas primordiais, mas assim, que a cliente falou assim, eu quero muito verde, só que eu não quero coisas que deem muito trabalho. Então, assim, hoje a gente também tem muita coisa assim aliada no sistema até de irrigação, de jardim, porque se a pessoa não tem paciência de ficar, né, aguando e tudo mais. Então, assim, aqui na verdade a gente vai ver um jardim que ainda foi acabado de plantar agora, ele ainda vai se desenvolver. Já foi solicitado plantas já de um porte um pouquinho maior, mas mesmo assim ainda tem muito para crescer e para
para dar um efeito, como que eu digo, emoldurando a área de lazer, né? Mas eu acho que é fundamental, isso daí faz parte da gente colocar uma coisa mais assim aconchegante, né? Não tirar essa coisa do frio. Essa coisa do aconchego foi pensado também nas cores que foram empregadas, no uso dos materiais, e eu acho que daí o resultado ficou interessante justamente porque casou tudo isso, né? Para quem está nos acompanhando, nos assistindo agora, quer começar uma reforma, por onde ele começa? Então, uma construção. Na verdade, a construção começa-se com a compra do terreno, né? Chega muita gente no escritório e às vezes fala assim para mim, então, porque eu quero um projeto, eu falo assim, onde que é teu terreno? Ai, não tenho ainda. Então, a gente começa a partir da compra de um terreno. Quando é reforma, na verdade, assim, a reforma, ela vê o quê? Ela vê melhorias que a pessoa quer, estando na casa que ela já mora ou numa casa que ela acabou de adquirir e tudo mais. Então, a gente vê o quê? O que ele quer, as necessidades que ele quer, e a gente daí vai empregar a parte técnica, a parte estética para melhorar isso tudo. Reforma é sinônimo de melhoria, né? De bem-estar. Então, é isso que a gente sempre vai procurar orientar nesse sentido também. Muitas pessoas têm dúvida, eu queria que você sanasse essa dúvida agora. Quanto custa o serviço ou o trabalho de um arquiteto? Então, na verdade, assim, tem muitas formas de cobrar diferenciadas, né? E cada arquiteto, ele tem uma forma. Na verdade, você pode cobrar tanto assim, depende também até como o cliente que está querendo, né? Porque tem cliente que só quer o projeto e ele tocar a obra, ou ele tem alguém para administrar. Então, você pode comprar desde o projeto, você já pode contratar o arquiteto para fazer o projeto e o acompanhamento, ou às vezes você contrata fazendo um projeto todo detalhado e depois você contrata ele por hora técnica para sanar dúvidas de acabamento, estrutura, isso tudo, tá? Então, e além do que também, você pode combinar com o arquiteto um contrato que é em cima de uma porcentagem gasta na obra final. Hoje, aqui em Prudente, ainda isso daí não é tão empregado, isso daí é mais empregado nos grandes centros, né? E eu acho que funciona melhor assim, essa questão, pelo menos os meus clientes, a gente fecha o projeto, daí com os acompanhamentos mensais. E o resultado eu acho que é gratificante, porque além do cliente ver que está sendo desenvolvido um trabalho de acordo com o projeto que foi feito, né? Porque a maior surpresa hoje em dia são clientes que chegam assim desesperados depois no escritório falando assim, Alessandra, eu fiz um projeto com tal pessoa, não tem nada a ver com o projeto que estava na planta do que está ficando construído. Então, isso daí é uma coisa que a gente costuma dar muita atenção. É a gente fidelizar o projeto com o que vai ficar no final. E daí, hoje em dia, tem muitos meios disso. Então, tem as imagens 3D, tem os programas que a gente tem, que o cliente anda dentro da casa e vê como que vai ficar o resultado final. Vocês conseguem colocar tudo isso em 3D para que ele já sinta e já imagine como é que vai ficar o projeto final. Agora, qual que é o principal benefício da contratação desse arquiteto para desenvolver essa obra? Reiterando novamente isso que eu falei, de você ver realmente como vai ficar o final, né? Então você tem o arquiteto tem esse cuidado de mostrar isso, a economia de obra também. Porque quando você não tem uma pessoa cuidando e te orientando, é aquela coisa de fazer e desfazer várias vezes, você perder material, comprar muita coisa a mais do que vai ser usado, né? Então são benefícios que só aliam essa parceria. Eu quero mudar o layout da minha casa, mas eu não quero mexer no mobiliário. O que dá para fazer? É possível? É possível. Tem muitos clientes que chegam falando isso. Então, o que a gente faz? Daí a gente faz um trabalho de ir até a casa do cliente, medir, tirar foto, porque daí você vai ver o tipo de, por exemplo, madeira, textura, se é ferro, o que é. E daí a gente faz um levantamento e adequação. Por exemplo, às vezes o cliente acabou de fazer móveis planejados numa casa. E daí surge uma oportunidade dele comprar uma outra ou de construir uma outra. A gente vai fazer um ambiente nessa outra casa dele para caber esse móvel dele. Para ter esse layout, essa decoração que englobe isso daí. Então, só para a gente fechar, até para quem está em casa nos acompanhando, no nosso primeiro programa aqui no Projetar e Construir, qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que tem vontade de contactar, de contratar o serviço de um arquiteto? Eu acho que a primeira coisa é você saber quem que você está contratando, né? Desde que seja uma pessoa idônea e tudo, mas principalmente se o estilo dele
cabe no que você quer, no teu sonho, combina com o seu estilo, né? Porque assim, o arquiteto bom não é o que faz tudo lindo, ele vai fazer tudo lindo, que combine, que tenha a ver com o teu mundo. Não vai pôr o gosto dele, vai pôr o gosto do cliente. Exatamente. Então assim, esse é o diferencial do bom arquiteto. Ele vai pegar o teu gosto e te orientar da melhor forma, tanto tecnicamente quanto esteticamente. Quero agradecer, Alessandra, a sua participação conosco aqui no Projetar e Construir. Queria que você deixasse os seus contatos, para quem quer tirar dúvidas com você, para quem quer contactá-la também, pode ficar à vontade. Então, eu que agradeço, quero desejar também sucesso a você. E, bom, o meu escritório está na Fagundes Varela, número 25, e o telefone lá é 3901-1778. Obrigada. Obrigado você. Essa foi a Alessandra Bettipaglia, a nossa arquiteta convidada de hoje aqui no Projetar e Construir.